Do Jornal Público, este é o podcast PIDE-DGS em Moçambique, a descoberta das provas da violência do terror. Eu sou o Ruben Martins. Nos últimos episódios do podcast PIDE-DGS em Moçambique, mergulhámos nos documentos recentemente encontrados na Torre do Tombo para perceber como funcionava a polícia política em contexto colonial. Falámos da vigilância, da repressão e da forma como o Estado Novo controlava a vida em Moçambique durante a Guerra Colonial. Mas qual é, afinal, a importância destes documentos para a forma como interpretamos a história? De que maneira estes dados novos, sustentados por provas documentais, desafiam mitos e interpretações já estabelecidas? Por exemplo, a ideia de um colonialismo português brando em África e, em particular, em Moçambique. Neste episódio extra, a autora desta série de investigação, Maria José Oliveira, conversa com dois historiadores. Um deles é Fernando Rosas, professor catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa, fundador do Instituto de História Contemporânea, coordenador de vários projetos de investigação e autor de uma vasta obra sobre a história do século XX, com especial enfoque no Estado Novo e no período da transição democrática. Foi também autor e apresentador da série documental História, a História da RTP, cuja segunda temporada foi inteiramente dedicada às antigas colónias africanas. E também Sandra Araújo, doutorada em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa, é investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. As suas investigações centram-se sobretudo nos serviços de informação em contexto colonial. Em fevereiro deste ano, publicou o livro Spying on Muslims in Colonial Mozambique, 1964-1974, onde analisou o papel destes serviços na vigilância e governação das comunidades muçulmanas durante a Guerra Colonial. Atualmente estuda os serviços de centralização e coordenação de informações, criados em 1961 em Angola e Moçambique, durante as lutas de libertação. Vamos à conversa. Em termos gerais do que já foi publicado, só falta um artigo, o que é que vos surpreendeu mais neste trabalho, nesta série? Em primeiro lugar, aquilo que me surpreende muitíssimo é a revelação e a confirmação de que, de facto, esta violência era generalizada e sistemática. Nós estamos a falar de documentação que cobre boa parte do território da colónia, portanto não podemos jamais dizer que isto era o trabalho de algumas maçãs podres. Isto era sistémico. Como, aliás, um conjunto significativo de historiadores, antropólogos e estudiosos têm vindo a afirmar e a estudar. Por outro lado, a questão destes documentos terem ficado encaixotados durante mais de 50 anos e de agora aparecerem e de levantarem um conjunto de questões que são muito importantes, nomeadamente em termos de justiça que ficou por fazer, porque se ela era necessária por maioria de razão pela atuação da PIDE-DGS na metrópole, face àquilo que vimos agora, por maioria de razão, teria sido necessária naquele território. E, portanto, logo aí, acho que estes são os dois primeiros pontos que eu gostaria de sublinhar. Professor. Bom, eu quero dizer que a qualidade do trabalho da Maria José não me surpreende. Fui professor dela, mestrado, no doutoramento. É um trabalho que sempre se caracterizou por três ou quatro coisas: o rigor, a minúcia, a curiosidade, a persistência, e que se manifesta em dois trabalhos, um publicado e outro a publicar, a tese de mestrado da Maria José sobre os prisioneiros de guerra portugueses na Primeira Guerra Mundial, e a tese de doutoramento, que aguarda a publicação pela editora Tinta da China no ano que vem, sobre os portugueses vítimas da justiça franquista na Guerra Civil de Espanha, na Galiza e nas Astúrias. E que eu considero um dos relatos mais importantes e bem documentados sobre a participação portuguesa na Guerra Civil de Espanha. Um trabalho notável que para o ano vai ser finalmente dado à estampa. Agora,
sobre esta investigação, é claro, a investigação não é uma completa surpresa. Os trabalhos da Dalila Mateus, por exemplo, já mostravam que a violência brutal da tortura impune que se praticava exatamente em Moçambique. A Dalila Mateus é uma historiadora que morreu infelizmente precocemente, mas deixou um trabalho que abria o terreno não só para as prisões, como para a violência da tortura que a PIDE-DGS praticava em Moçambique. O que eu acho novo é a dimensão documentada do fenómeno, ou seja, como graças ao Dr. Termoceiro, bem-aja ao Dr. Termoceiro pelo apoio extraordinário que tem dado à investigação sobre estes assuntos, conseguiu-se interessar a Maria José por aquelas caixas, e as caixas são a documentação pormenorizada da tentativa da tropa em Moçambique apurar a responsabilidade da PIDE-DGS na violência política. E, de facto, ela vem documentada com um pormenor, com uma extensão, com uma evidência documental que não existia, ou seja, é fortíssima, não é? Não é só já alegar os testemunhos das vítimas, como a Dalila, aliás, recolheu e muito bem. Trata-se aqui de uma investigação documentada oficialmente, nomeadamente com textos oficiais, com textos elaborados pela polícia, pelas autoridades, etc. E isso digamos assim, a dimensão do fenómeno que revela e a evidência documental que traz fazem desta reportagem uma coisa, de facto, um marco dentro da investigação sobre as atividades da polícia política nas colónias, que aliás é uma investigação muito reduzida em termos práticos. Depois, revela a investigação que a Maria José desenvolveu a partir destas fontes, revela uma atitude corajosa da sua parte, de denúncia de uma atividade brutal de violação dos direitos humanos. Eu acho que é uma prova documental fortíssima para contrariar as visões que se nunca deixaram de fazer sobre o período colonial, que são visões de desculpabilização e de reabilitação do poder colonial e, sobretudo, da atividade das polícias, que é uma atividade criminosa, pura e simplesmente criminosa. E, portanto, e que levanta um outro problema também que eu queria pôr, que é a impunidade de tudo isto. Repare, a impunidade tem várias responsabilidades neste caso. Primeiro, a responsabilidade da Junta de Salvação Nacional, que é quem para, na altura do Acordo de Lusaka, quem para a investigação. E manda parar, empacotar e regressar. Segundo, a impunidade das autoridades moçambicanas. Como sabe, o Samora Machel, depois da independência, vai fazer umas reuniões de catarse, de autocrítica, etc., mas muito longe de revelar este tipo de situações. Ou seja, o Estado moçambicano, porque é que não se interessou sobre isto? Porquê? Que explicações é que... A pergunta não posso responder. Quer dizer, porque é que a Frelimo não assumiu a responsabilidade de denunciar os crimes da polícia colonial? Crimes de guerra. Crimes de guerra. Porquê? Porque é que isto foi tudo mais ou menos silenciado, quer pela Junta de Salvação Nacional na metrópole, quer no próprio movimento de libertação. Aparentemente nada disto é levado a peito, ou seja, eles fazem umas reuniões para a autocrítica daqueles que tinham colaborado com o poder colonial, mas esta investigação da tortura, da morte, da violência sem freio que se faz sobre esta gente e que está aqui descrita de uma forma crua, mas de uma eloquência fantástica,
levanta-se o problema da impunidade da polícia política, não só da polícia política, das autoridades que a encobriram. Porque é evidente que os chefes de posto estão ao lado dos polícias a espancar, a torturar e a matar. E também os militares. E os militares, por menos uma parte deles, os militares. Bom, e as autoridades superiores da colónia? Como é que um governador provincial, como é que podia não saber uma coisa destas? Claro que sabia. Havia valas comuns onde se enterravam os corpos, abertas por caterpillars que estavam ao serviço do exército. Portanto, isso já foi denunciado noutros trabalhos também. Naquela zona ali de Mucumbura, daquela parte central, leste de Moçambique, e, portanto, a questão da impunidade da polícia política e das autoridades militares e civis que a usaram e que a encobriram é uma coisa que surge como um grande escândalo. Quer dizer, estas pessoas eram mortas, assassinadas, quase à luz do dia. Entravam para uma cadeia e desapareciam. Quer dizer, desapareciam ou porque desapareciam numa cela que estava destinada para 10 pessoas e onde estavam 50 e morriam à fome, à pancada, à fome, morriam à fome. Vários, a Dalil também já tinha falado disso, morriam à fome várias destas pessoas. E, portanto, pode-se perguntar, afinal, quantos é que morreram? Sabe-se quantos foram as vítimas do exército colonial? Os desaparecidos é um número incalculável. Agora, quantos são as vítimas do outro lado? Porquê é que o governo moçambicano nunca se interessou por apurar o número de vítimas, de gente que morreu, não só em combate, assim, quer dizer, provavelmente... Sim, isto é população civil. Claro, morreu mais gente na retaguarda do que morreu em combate na guerrilha, no manto, não é? Provavelmente, porque eles prendem em massa, como se revela nesta documentação. Prendem por suspeitas absolutamente... Suspeita. Chega à suspeita. Suspeita, é levado para o posto, é desencadeada contra ele uma violência infrene e, portanto, ou morre ou vive, e se quer viver tem que assinar o documento, como aliás está documentado no seu trabalho. Portanto, isso, a extensão, a documentação, a evidência documental. A própria investigação que eles fazem, não é? Que é uma investigação quase de âmbito criminal. Recorrem a perícias médicas, consultam os arquivos, e bem feita, recuperam os arquivos, interrogam as pessoas. É uma investigação bem feita em termos gerais. Em termos criminais? Em termos criminais, sim, e tendo em conta que durou apenas 3 meses, trabalho feito foi um trabalho de grande folgo, porque são 381 processos. Não pararam. Não sabemos, eu creio que aqui estará tudo. Não sabemos não há um índice de processos, não é? Exato, não há um índice. Ou seja, não sabemos se poderiam haver mais, se seriam mais caixas, mas sim, este é o que sobrou. Há uma coisa do conjunto de reportagens que foram saindo que me impressiona bastante. Eu não tendo visto a documentação, é a desproporcionalidade dos crimes, ou alegados crimes, ou das suspeitas que levaram às prisões e o tratamento que é dado, que é de uma desumanização absoluta. Portanto, estamos a falar de suspeitas, mera suspeita, estamos a falar de passar informação a um elemento da Frelimo, porque também se não se passasse a informação a um elemento da Frelimo, o resultado também não... Porque há violência dos dois lados, numa guerra de subversão e contra-subversão é assim. E, portanto, e depois o tratamento dado a estas pessoas é, pela polícia política portuguesa, é absolutamente desproporcional. De uma violência requintada, sim, com alguns requintes até... de sadismo, não é? Sim, com requintes de crueldade. Por exemplo, a questão de largar o cão, do uso dos cães, quer dizer, há aqui... uma desumanização total, pendurar as pessoas, quer dizer, há aqui uma desumanização total destas pessoas, que são pessoas da base, na sua esmagadora maioria são populações que vivem em contexto rural ou nos centros urbanos, nas áreas menos favorecidas dos centros urbanos, eram as bases. Eram negros.
os negros eram pobres, portanto, de uma forma geral. Portanto, era o alfaiate, era o agricultor. O agricultor, era o homem que tinha uma pequena mercearia, e a suspeita era perfeitamente... Bastava um homem na tortura dizer aquele fulano também tem ligação à Faria Lima, eles iam buscá-lo e matavam-no à pancada se fosse preciso. Eu acho que uma coisa que esta investigação revela é a natureza do poder colonial. Um poder colonial brutal, um poder colonial que não olhava a nenhum meio, sobretudo numa situação de guerra civil, de guerra colonial, neste caso, e que recorreu às formas mais extremas de violência, como isto aqui como é documentado pelo seu trabalho. Essa natureza do poder colonial, é por isso que a impunidade revela a natureza do poder colonial. Quer dizer, o poder colonial sabia perfeitamente o que era impossível não saber. Não é? Era impossível não saber. Quando diz não saber, seriam as autoridades administrativas, civis, governador provincial, governador geral, mas também o governo central aqui. Sim, porque o Marcelo Caetano recebe... os relatórios do Comitê da Cruz Vermelha. Não só da polícia, como até queixas de pessoas que se dirigem ao Marcelo Caetano. Portanto, e da própria Cruz Vermelha Internacional. E da Cruz Vermelha Internacional, pelo menos naquela fase já... Sim, mais tardia, sim. Mais final. Sim, mas em que são, desculpe interromper, mas em que são detalhadas mesmo algumas sevícias. Sim. O que me pareceu nesse caso foi não só a inércia e a inoperância total voluntária do regime, mas também pareceu-me alguma inércia por parte da Cruz Vermelha Internacional, ou seja, uma coisa em 72 é pedir um inquérito ao governo, sabendo que obviamente o governo não vai fazer um inquérito, ou como fez em 73, abre um inquérito e quem mete a liderar o inquérito é o São José Lopes, que era um inspetor da PIDE para Angola e Moçambique, portanto era impossível... Mas sabe, Maria José, há outros episódios de encobrimento da Cruz Vermelha em relação às cadeias da polícia, mesmo aqui na metrópole, digamos assim. Na chamada metrópole. Mesmo aqui. A Cruz Vermelha... Nota-se que há ali uma concertação das instituições, digamos assim. Era administrada por gente das velhas potências coloniais. Portanto, e alguns militares até, não é? Militares, pois. E, portanto, aquilo havia ali muita... Agora... Porque a natureza do poder colonial não era só tolerar a violência de outros, era violento, era isso que ele era, quer dizer, manter a potência colonial passava estruturalmente por formas de violência sem fronteira, quer dizer, uma violência tendencialmente irrestrita. E é dada uma autonomia total à polícia política, não é? Tanto em Angola, eventualmente, como em Moçambique, não é? Usava de grande independência e de grande autonomia operacional. Mesmo em relação aos militares? Sim, com os quais, de vez em quando, além de fazer operações conjuntas, tinha conflitos, como tinha conflitos aqui também na metrópole, porque a PIDE tinha para si própria, nas colónias, a dada altura, a ideia de que era o garante do regime. E quis, de facto, assumir-se e atuou como garante do regime, com as consequências que vemos. Pronto. E, portanto, foi assumindo uma posição cada vez mais hegemónica naquilo que é o sistema de informações que estava completamente farelhado naquela altura, nos anos 60, e foi assumindo uma hegemonia e um poder que de facto... fez com que tivesse enorme autonomia, porque para começar o sistema de tutela da PIDE nas colónias era um bocado bizarro, porque dependia ao mesmo tempo do Ministro do Interior e do Ministro do Ultramar. E, portanto, só essa dupla tutela tenho para mim que cria logo alguma areia na engrenagem. Até porque depois, quando era preciso decidir medidas administrativas e não sei o quê, de penas para as pessoas... Mas era o Ultramar. Aí era o Ministro do Ultramar. Mas quando havia conflito, as coisas iam à sede da PIDE em Lisboa, quando havia conflitos nas colónias, à sede da PIDE em Lisboa, e depois iam à tutela, que era à dupla tutela.
que existia. E, portanto, agora, a autonomia da PIDE naquele contexto é uma coisa até... É um pouco esquizofrénico, porque através de livros de memórias e de alguma documentação consegue perceber-se que boa parte dos militares, das patentes mais altas e até de funcionários de altos quadros do regime, a PIDE era testada por estas pessoas. Mas, alguns, mas, por exemplo, para a população, muita população branca das colónias era considerado como um garante de segurança. Sim. Para os colonos brancos. Para os colonos brancos. Isso sim, a PIDE nas colónias era, por parte dos colonos brancos, era aceita e até, digamos, prestigiada, por vezes, não é? Porque garantia a sobrevivência como sistema e como regime. Agora, a Constituição Portuguesa tinha uma particularidade, uma singularidade única, que era o ministro de ultramar ser o único ministro que tinha poderes legislativos próprios. Ou seja, que nem a Assembleia Nacional, nos quais nem a Assembleia Nacional podia interferir. A legislação colonial, a legislação colonial respeitante a uma única colónia, podia ser emitida com era competência do ministro do ultramar. E, portanto, o ministro do ultramar é quem manda na PIDE, não é? Basicamente é quem manda na PIDE. E, portanto, é impossível o Silva Cunha, nomeadamente, que é o ministro do ultramar dos últimos anos, não estar ao corrente do que é que se passava na polícia. Isso é pura e simplesmente Aliás, há uma impossível frase saber. dele que eu cito neste último texto sobre a Machava, em que ele manifesta a sua desconfiança relativamente ao Lontrão, dizendo, ok, isto não foi a melhor pessoa que vocês escolheram para fazer a visita guiada, portanto ele saberia até do historial de violência deste homem, não é? Em Angola e mesmo em Moçambique, Francisco Lontrão. Que sob a responsabilidade dele se tinham feito. Agora, nos militares a questão é de facto mais complexa, porque as chefias militares, ou seja, os comandantes operacionais, precisavam da PIDE para ter informações sobre onde é que se localizavam acampamentos, onde é que o inimigo se encontrava, apesar das Forças Armadas terem serviços de informações próprios, não é? Terem um serviço próprio, toda a gente sabia que a eficácia da polícia nesse campo era maior porque matavam e torturavam para saber. E, portanto, para uma parte das chefias militares, os serviços da PIDE eram um complemento importante e há colaboração. Agora, para o oficial intermédio, para o soldado, para uma parte importante da oficialidade, a PIDE era encarada com desconfiança, porque eles sabiam o que é que se passava. Eles entregavam um preso à PIDE, basta a Maria José falar com qualquer oficial que lá tenha estado. Entregavam um preso à PIDE e ele desaparecia. Era morto por vezes à vista deles. Portanto, eles sabiam o que era a PIDE e sabiam muito bem o que é que se passava. Agora, há uma parte, sobretudo a nível de comandos, há uma parte que entende que a PIDE é uma coisa é necessário, muito eficaz. Agora, da parte dos comandos, agora da parte da PIDE em relação ao Exército, há de facto preconceito de que o Exército não está a cumprir o seu dever. Sobretudo ali nos anos 71, 72, os relatórios que se lêem, que eles enviam para Lisboa, são sempre a dizer, estamos aqui, nós e a população branca estamos muito preocupados porque as Forças Armadas não estão a cumprir o seu papel. Porquê, Sandra? Como é que nasce como é que aparece, sobretudo na Zona Norte e também ali no centro, Beira, porquê é que aparece esta... Bem, em primeiro lugar porque a guerrilha progride. Claro. Isso é. A guerrilha progride e com ela... Começa a descer. Progride a violência de massas. Ok. Começa lá em cima e vai andando e até cobrir as frentes todas e chegar cá abaixo até à Zambésia. E, portanto, agora, há uma coisa que eu gostava de dizer. Há uma relação de dependência forte entre a PIDE e as Forças Armadas na questão das informações, e eu acho que isso teve um impacto nos trabalhos desta comissão e no apuramento destas responsabilidades. Porque a mim parece-me
difícil de explicar que a Operação Zebra, que foi Sim, levada a cabo 8 para de junho. tenha decorrido passados 40 dias depois do 25 de É o abril. MFA. Isso é o MFA. Demora muito tempo. Portanto, deu tempo para uma data deles Deu. fugirem para Para a passarem Rodésia, para a para a África do Rodésia, Sul. para a África do Sul, para saírem, deu tempo. O 7 de setembro terá sido importante também para encerrar os trabalhos, para o encerramento. Mas já porque agora, isto- como é que se explica, peço desculpa interromper, mas como é que se explica que se demora mais de um mês para a Operação Zebra, que é a captura de meio milhar de PIDs, 40 dias ou mais 40 dias, mas os trabalhos da Comissão, as inquirições, começam imediatamente em maio. Ou seja, aquilo que me pareceu é que existe uma pressa em fazer este trabalho, este inquérito criminal, é um inquérito criminal, ouvir as pessoas, incentivar as pessoas a apresentarem as suas queixas, para depois retirar certidões incriminatórias, acusações, libelos acusatórios. Ou seja, o que se nota é uma determinada pressa em pôr furriéis milicianos a serem instrutores criminais, não é? A fazerem esta instrução preparatória. E oficiais também. Filas de gente a irem para os quartéis a contar o que lhes aconteceu aos desaparecidos das suas famílias, mas depois, para a captura, demora-se tanto tempo. Eu devo dizer que acho que é uma mera hipótese, não é? Mas acho que a decisão de permitir que oficiais intermédios e suboficiais das Forças Armadas se dedicassem a apurar os crimes da polícia política é uma decisão do MFA em Moçambique. Quer dizer, é uma decisão Em Moçambique. tomada à margem da estrutura nacional de comando das Forças Armadas. Acho que aquilo, porque em Angola não se verifica isso, não é? Eu acho Aparentemente, ainda não apareceram nada. Ainda não apareceu nada. Não me parece que se tenha verificado isso. Em Moçambique há luz verde para certos oficiais. É o Nuno Bernardo Santos que está nisso. Era um homem da oposição, conhecido oposicionista. Portanto, dá a ideia que isso é uma decisão provavelmente do MFL local, que dá luz verde para que a inquirição prossiga quando se dá o 7 de setembro, ou seja, acordo de Lusaka e reação branca em Lourenço Marques, a Junta de Salvação Nacional encerra tudo. Quer dizer, isto... Mas porquê é que não haveria condições para esta comissão chegar ao fim? Ou seja, prosseguir os seus trabalhos, eventualmente enviar ou os PIDs serem julgados em Moçambique ou os PIDs serem julgados em Portugal? Eu pergunto que, para responder a essa pergunta, pergunto-lhe o seguinte: porquê é que no julgamento dos PIDs o fazer serviço no ultramar foi considerado circunstância atenuante? Sim, é verdade. Já viu o que é o circunstância atenuante disto? Fazer isto foi uma circunstância atenuante. Foi considerado circunstância atenuante no julgamento dos PIDs em 1976, 77. Isso é uma decisão judicial militar? Militar. Não, militar, o tribunal era militar. Exatamente. São os militares que decidem isso. Que decidem fazer isso. Ou seja, há um grande debate sobre como é que se vão julgar os PIDs e a solução que acaba por vencer é uma solução militar, ou seja, o Tribunal Militar julga-os. E o Tribunal Militar considerou que os crimes da polícia nas colónias eram uma circunstância atenuante para a sua responsabilidade. O que significa que há uma parte da hierarquia das Forças Armadas que tem um papel decisivo no encobrimento dos PIDs, provavelmente porque tinha noção da corresponsabilização de parte das Forças Armadas no que eles tinham feito, não é? E, portanto, as razões da impunidade são razões que nessa altura passam também, seguramente passam, quer a nível da Junta de Salvação Nacional, quer a nível de comandos tradicionais, passa em parte, acho eu que passa em parte pelas Forças Armadas, não pelo MFA. O MFA é capaz de ter dado luz verde para que essa investigação arranque, mas a Junta, que nessa altura se sobrepunha ao MFA, ainda tinha forças para se opor ao MFA, dá ordens para acabar tudo. E essa ordem para acabar tudo ninguém conheceu na altura,
uma ordem secreta, Sim. uma ordem confidencial, tem seguimento no julgamento dos Pitos a seguir no Tribunal Militar. Já em Lisboa. Já em Lisboa, em que foi considerada a circunstância atenuante os serviços à pátria prestados na guerra colonial. E nesse sentido, a responsabilidade dos comandos das Forças Armadas na impunidade da polícia política na guerra colonial, acho que é indiscutível. E agora fazendo uma comparação até com a Espanha, em que ainda hoje, sendo crimes de guerra, crimes contra a humanidade, são crimes imprescritíveis, ou seja, não têm prazo, podem-se abrir ainda investigações. Acham que haveria possibilidade, neste contexto não sei, mas atual, mas haveria possibilidades de, eventualmente até por parte do Estado moçambicano, se estivesse interessado, ou cá, reabrir estas investigações? Acho muito difícil. Eu não sou jurista. Agora, acho que é realmente muito difícil e acho que vai ser difícil, foi uma oportunidade perdida de fazer justiça a estas pessoas. Porquê que é difícil? Porquê é que é difícil? É porque onde estão as pessoas, onde é que elas se encontram, se há sobreviventes, se não há, como é que se vai reparar? Além disso, assim, acho que os historiadores e os estudiosos podem contribuir para informar esse debate, aliás, como a Maria José fez e muito bem, trazendo à luz esta documentação, debatendo-a, escrevendo sobre ela. Agora, não nos compete ser juiz e Ministério Público. Agora, aquilo que eu penso é que todas as pessoas têm direito à informação. O direito à informação é um direito humano básico. E, portanto, parece-me muito importante explorar e levar até às últimas consequências esta documentação para se tentar perceber quem são as pessoas, números, porque é preciso saber-se. Porque é um direito meu enquanto cidadã saber sobre o passado do meu país, tal como para muitos moçambicanos isto é relevante, porque as pessoas pagaram a fatura de todas estas coisas. Depois há aqui uma outra questão que me parece muito importante. Na altura, um dos motivos para a destruição do arquivo da PIDE são justamente os potenciais embaraços, e isto está escrito, não vou citar exatamente porque não me recordo, os potenciais embaraços para Portugal e mesmo para as Forças Armadas criados pelo aquele volume de documentação que era difícil selecionar para destruir. Portanto, face a isto, nós só podemos imaginar, e face àquilo que a Maria José descobriu, nós só podemos imaginar o que é que lá constaria para criar graves incidentes internacionais e graves embaraços. Sendo que condicionou para sempre sim, a possibilidade de fazer uma investigação muito rigorosa e profunda, não é? Aos desaparecimentos, aos mortos, à violência. E isso foi uma decisão tomada na altura pelos militares. Hoje em dia temos pouco a fazer. Agora, aos nomes das pessoas, às pessoas que nós conseguimos identificar e que sabermos quem são, contar os desaparecidos, tentar perceber quantos mortos, tentar perceber elementos sistémicos, padrões de violência, sim, porque as pessoas têm direito a serem informadas sobre a história do seu país. E a história de outro país, porque Moçambique foi um país forjado a ferro e fogo. Nesse sentido. E eu acho que isto é relevante. Para além, nós podemos informar o debate sobre reparações, mas eu não sei se compete aos historiadores fazer esse debate ou propor esse tipo de... não sei se compete. Agora, compete-nos estudar várias coisas, desde o cheiro das rosas até estas formas de violência de massas. Isso parece-me muito importante e parece-me que a abertura e que a revelação e que a descoberta de documentação que comprova estes padrões de violência, que são sistémicos, é muitíssimo importante. E é muito importante para nós percebermos o presente. Não só para percebermos o passado, e para percebermos o presente e a colonialidade de muitas
coisas que nos rodeiam ainda, sim, na nossa de realidade. discursos ainda muito presentes, não é? Inclusivamente o discurso de ter sido um colonialismo muito brando. Eu acho que a primeira dificuldade advém do contexto geral. Ou seja, como a Europa e Portugal a desviar-se claramente para uma extrema-direita muito agressiva, a posição dominante desta direita e desta extrema-direita em relação à questão colonial é reabilitá-la e considerar que a questão colonial é uma questão componente da identidade nacional e, portanto, todo o clima cultural, político-cultural que neste momento existe é no sentido de reabilitar a guerra e reabilitar o colonialismo enquanto tal. Daí a importância de um trabalho como este, para mostrar o que aquilo foi. Em segundo lugar, porque a nível estritamente nacional, é claro que o papel que os sucessivos governos chamaram a si nesta matéria é a chamada reconciliação nacional e, portanto, nada de abrir feridas, nada de abrir questões polémicas, nada de fazer justiça. O que passou, passou e o melhor é mesmo esquecer. E, portanto, a amnésia organizada organizada a partir do Estado nesta matéria existe organizadamente, claramente. Está bem viva, não é? Depois, há uma terceira dificuldade que é o Estado moçambicano, não é? O Estado moçambicano não demonstra ter grande interesse em abrir este dossiê. Porquê? Porque há muitas sugestões nesse sentido, mas quer dizer, nomeadamente porque algumas infiltrações da polícia política no aparelho da Frelimo eram muito embaraçosas para a própria Frelimo, não é? A polícia estava profundamente infiltrada nos movimentos de libertação todos, não é? Não era só na Frelimo, mas na Frelimo também estava. E até que ponto é que abrir essa caixa de Pandora tinha interesse para os governos da Frelimo na altura e muito menos atualmente, não é? É um problema que continua a colocar-se. Agora, independentemente disso, nós temos deveres cívicos e de cidadania, nomeadamente quando se trata de crimes contra a humanidade, não é? Crimes brutais e impunes contra a humanidade. E isso os historiadores devem fazê-lo, sem nenhuma hesitação, porque com o rigor com que você faz, com a persistência, a minúcia e o rigor com que a Maria José fez o seu trabalho, mas sim, é um trabalho cívico absolutamente essencial para lutar contra a corrente que existe, não é? É um trabalho historiográfico, é um trabalho científico, é um trabalho baseado em fontes de uma enorme importância, que tem efeitos políticos, claro, tem efeitos políticos, mas a realidade é assim mesmo, não é? Quer dizer, o papel do historiador é trazê-los à luz, explicá-los, observá-los, explicá-los, descrevê-los, e nesse sentido a atualidade do seu trabalho a atualidade e a importância do seu trabalho é notável, porque é muito difícil depois disto vir defender aquilo que o Lontrão e outros bandidos aí fizeram, de que nunca tinham tocado num preso, não é? Quer dizer, é muito difícil vir com essa conversa sobre a benevolência da polícia política e, portanto, e sobre a violência do colonialismo em si mesmo, porque a polícia política não se pode separar do regime colonial. O regime colonial era a polícia política em ação. E, portanto... Tal como aqui, não é? Há um determinado período em que aqui é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Não é? E, portanto, não é uma coisa estranha. A violência da polícia política, neste caso, não é uma coisa estranha ao sistema colonial. É o sistema colonial a funcionar
como sempre funcionou, sobretudo em períodos de guerra, ou seja, quando o indígena explorado pelo poder colonial resolve fazer essa coisa impensável que é pegar em armas contra o colonizador. E isso é de tal maneira provocatório e absurdo para o colonizador que ele recorre à violência, mas em todo lado, na Inglaterra, na França, na Alemanha, em Portugal, Sim, não aliás, foi diferente. Sandra, não é? isso deve ter visto que é a comparação que nós podemos fazer relativamente aos grandes impérios coloniais em termos de violência discricionária, não é? Há aqui alguns episódios descritos que descrevem padrões de violência muito similares, por exemplo, ao dos Mau Mau no Quénia. O historiador Enzo Traverso considera, por exemplo, e bem, a meu ver, que a política de extermínio dos alemães no sudoeste africano abre a porta à violência genocida do Holocausto. Que eles aprenderam a fazer isso na violência a violência colonial preparou a violência do Holocausto. Preparou, se calhar, até a violência do que se está a passar em Gaza neste momento. Não é? É uma espécie de laboratório. É um laboratório. Como Gaza, o que se passa em Gaza hoje, o genocídio em Gaza é exatamente a mesma coisa. E a indiferença. O problema é sacudir a indiferença, não é? Sacudir a impunidade. A impunidade disto choca-me muito. Porque a maneira como essa gente foi morta, a violência, o sofrimento. Sim, porque não são mortes. Há aqui requintes de crueldade, há aqui sadismo, não é? Sadismo puro, sim, incorporável esta sim. política. As mutilações, e esta tudo gente isso. Nunca é julgada. Esta gente nunca responde pelos crimes que faz. Isto é admissível. É o mesmo tipo de indignação que hoje se passa com o genocídio em Gaza. Como é que é possível deixar-se fazer aquilo? Sendo que aqui havia também a questão rássica, não é? Fenótipo. Que é extremamente relevante, não é? Que contribui. E mesmo na questão que a Sandra também é especializada, na questão da intolerância religiosa relativamente aos muçulmanos, não é? Sim, o caso E aos protestantes? Sim, e às testemunhas de Jeová sim. também, que foram a determinada Exatamente. altura também perseguidas pelo regime. E, quer dizer, o caso que reporta da localidade de Lalawa é um caso grave. É uma situação limite, e essa atenção é uma situação que é criada por um administrador de posto. Com a colaboração da PIDE. Porque os administradores de posto tinham, naquela altura, por causa da reforma administrativa ultramarina, da lei orgânica, tinham quase poder de vida e de morte sobre as pessoas. Determinavam prisão, tinham funções de polícia, sendo auxiliados por cipaios que eram tropas locais, e portanto, ou polícias locais, e portanto, tinham poder de vida e de morte. A questão da violência não só sistémica, mas ela é perpetrada por múltiplos. Sim, autoridades civis também. Autoridades civis, administradores de postos, Forças Armadas, a dada altura, eu encontrei referências a isso no meu próprio trabalho, que a dada altura a PIDE critica a tropa porque a tropa faz violência desproporcionada, entra pelas aldeias e prende as pessoas e espanca as pessoas e deita fogo às coisas e portanto aquilo não é assim que se ganha a guerra com caixinhas de fósforos, diz um relatório da PIDE. Depois tenho os senhores do Exército a criticarem a atuação da PIDE e as autoridades administrativas a criticarem a atuação da PIDE. Tenho a tropa a criticar a atuação da PIDE. Portanto, isto é um conjunto de sujeitos repressores que andam aqui, que ganham uma dinâmica. Agora, o que também é muito interessante são os padrões discursivos dos depoimentos, que é o seguinte. Se nós formos olhar para aquilo que é aí narrado nesses numerosos depoimentos, é muito similar com testemunhos que foram recolhidos e estes depoimentos estiveram fechados dentro de uma caixa de 50 anos. É muito similar com padrões discursivos de depoimentos que são recolhidos mais tarde, nomeadamente pela professora Dalila Cabrita Mateus e pelo esposo, quando fazem aquele livro das memórias da guerra. Sim. Em que recolhem um conjunto. As condições de vida nas prisões, por exemplo, são descritas por vários presos.
Exatamente, eu estou muito curiosa para ver o último artigo sobre o IBO, porque eles falam muito sobre o IBO e eu no meu trabalho apanho algumas referências sobre o IBO, que acho que é um caso de estudo que merecia uma atenção, todo este sistema prisional, e porque isto concentracionário, porque isto eram mais campos de concentração do que outra, que às vezes as pessoas estavam até em regime aberto, que no IBO as pessoas estavam em regime aberto e portanto não estavam... E Mabalane também, que é um campo de trabalho. E portanto é um campo de trabalho... Trabalhos forçados. Mabalane, IBO, eu estive nos dois, estive no IBO e estive Ponta Mahone em também é trabalhos forçados. No programa que fiz para a RTP2 Exatamente. fui a Mabalane e fui ao IBO. Mas Mabalane tinha uma particularidade, é que não tinha quase à volta, não tinha defesas. Porquê? Porque nessa altura havia ainda muitos bichos no mato. E, portanto, os leões comiam, as pessoas fugiam. E, portanto, Estava numa zona completamente... Era um lugar ermo. E os espíritos vangloriavam-se disso. Achavam que aquilo era um sistema ótimo para assegurar a segurança da prisão. E o IBO era similar porque era uma ilha. Para Sendo que só nadando. o sistema concentracionário ou o sistema fortaleza. prisional é interessante. Eu acho que isso foi uma das coisas que também me surpreendeu, relativamente nova em relação ao trabalho da Dalila Cabrita Mateus, que foi a quantidade, não possível ainda de calcular, de prisões clandestinas que a PIDE mantém. Muitas delas até em casas particulares, onde transformam cozinhas em salas de interrogatório e quartos em celas, ou seja, em anexos de postos administrativos, edifícios governamentais, etc. O sistema é muito vasto, o sistema prisional é muito grande. Hoje não é possível ainda, à medida que vamos recebendo contributos de leitores, também vamos sabendo onde é que havia novas prisões e calabouços da PIDE, não sabíamos. Em cada administração onde há postos da PIDE, também não sabíamos, porque estão discriminadas as subdelegações, mas há mais do que aquelas que estão identificadas, móveis. às brigadas itinerantes, exatamente. Portanto, a PIDE estava muito dispersa, cobria o território praticamente todo, apesar de ser enorme, e ainda hoje acho que não conseguimos ainda, este trabalho é um pequeno contributo para tal, mas ainda não conseguimos perceber a extensão da ação da polícia política em Moçambique. E provavelmente, como já não temos a documentação, acho que nunca iremos conseguir perceber. E por isso é que este trabalho é fundamental. Eles utilizavam toda a estrutura do aparelho administrativo colonial. As casas dos chefes de posto e as instalações dos chefes de posto foram casas de tortura e de violência sistemática. Casas do Estado, moradias do Estado. Samarchil, aqui em Lourenço Marques, exatamente. Machava, depois Mabalane. Quer dizer, a Dalila Mateus já conseguiu descobrir mais prisões do que aquelas do que se falava, não é? Agora, o que o trabalho que a Maria José fez demonstra é que eles agiam como polícia e como torcionários em todo o lado, em todo o sítio onde desse jeito, não é? Dentro do aparelho administrativo. E isso aumenta imensamente a colaboração. Eles eram populares na população branca, portanto eles estavam em casa, na população branca estavam no seu meio, E a população branca, não toda, eventualmente não generalizando, e não sei se também é uma questão, sinceramente, vou dizer que não sei se será uma questão muito relevante aqui, mas seria interessante ou não, enquanto historiadores, saber se a população saberia do que acontecia dentro de portas, neste caso nas instalações da PIDE, fosse onde fosse. Eu acho que sim. A resposta é a mesma que os cidadãos alemães que viviam à volta dos campos de concentração. Sabiam ou não sabiam? Como é que não podiam saber? A cinza dos fornos crematórios caía-lhes em cima permanentemente. Como é que eles não sabiam? Sabiam perfeitamente. Então, eles sabiam que uma pessoa... Sabiam pelo menos isto, que uma pessoa era pegada pela polícia política e desaparecia. Isso eles sabiam. E, aliás,
era um instrumento de sabedoria útil para eles, para intimidar o outro, não é? Sim. Uma polícia política vive também deste mito de vigilância permanente e deste efeito paralisador criado pelo medo. Agora, eu acho que uma boa parte da população branca via na PIDE uma proteção. Mas penso que havia também quem dissesse não te metas em política, não penses em política, aquela desmobilização que nós assistimos também aqui. Para as pessoas serem o mais apolíticas possível, tratarem da sua vidinha, terem a sua pobreza honrada, aquele seu mito de pobreza honrada, e não se meterem em política, senão acontecem-lhes coisas más. Há esta dimensão também, que eu me parece, até porque nós temos a dada altura populações no final do Diana Andringa e gente branca que era favorável à independência de Angola e que são presos. Sim, ainda que estivesse cá, não é? Estava cá em Portugal. Mas em Moçambique os brancos apoiantes da Frelimo existem, mas são muito poucos. Há o caso do Zé Luís Cabasso, que vai ser Ministro dos Transportes e Ministro da Informação dos primeiros governos do Samora Machel, que é o homem que fornece grande parte da informação sobre Cabora Bassa à guerrilha, não é? E, portanto, ainda está vive no Brasil atualmente, e do qual eu sou bastante amigo. E era um homem que a Frelimo mantinha contacto com ele, regular, e impediu absolutamente ter qualquer atividade propriamente organizada na Frelimo e utilizavam unicamente como informador. Como informador. Jacinto Veloso é outro caso também. E também o Jacinto Veloso. O Jacinto Veloso. Aliás, são os brancos que fazem parte do governo do Samora. E depois também há essa rede, agora pegando na questão dos informadores entre a população branca da PIDE, não é? Não, e não só entre a população branca. Os informadores eram... Também há, sim. Os informadores são da população branca e são da população local. Porque uma guerra, do tipo de guerra que foi feita nestes territórios, tem exatamente esse propósito, que é conquistar a população. De várias maneiras, já percebemos que uma delas não houve nenhuma economia da violência. Pronto, não se conquista, aniquila-se. Ou prende-se, porque são indesejáveis. Agora, vamos lá ver uma coisa. Haviam muitos informadores locais, das próprias comunidades. Isto, assim, está relacionado com questões, às vezes, de sobrevivência imediata. Claro. A ideologia, uma das coisas que eu fui apercebendo ao estudar estas coisas da intelligence durante a guerra colonial, é que a ideologia ou o desejo de liberdade são importantes, mas ocupam um patamar secundário, inferior relativamente à sobrevivência própria e da família, da proteção da comunidade. Isto foram momentos muito difíceis, foram coisas muito difíceis. E depois sim, há informadores com perfis um pouco estranhos. Pessoas com, por exemplo, eu apanhei um caso de um informador que era muito provavelmente uma pessoa com doença mental e que foi usado pela PIDE e pelo governador do distrito de Cabo Delgado e que foi responsável pela prisão de um número considerável de pessoas, porque dizia este é. E depois nomeava outras pessoas para ir dirigir as mesquitas, isto naquela fase dura em que os muçulmanos estão sobre a mira da PIDE, dado o seu envolvimento com a Frelimo, e ele é responsável pela prisão de um conjunto significativo de pessoas e depois, quer dizer, nada daquilo, e é o Avelino dos Santos, aliás, que fala depois dele numa sessão da Comissão Provincial de Informações e que diz: este homem sozinho é aquilo que nós precisamos porque ele já nos entregou, já nos deu os nomes de uma data de pessoas que estavam envolvidas. E, portanto, temos aqui várias... E se calhar também por isso é que estas investigações também são polémicas, porque isto é divisionista, esta dimensão da colaboração e
ligação que existe nestes contextos de guerra entre locais, forças armadas, forças de segurança, quer dizer, isto cria fraturas que criou na altura, que foram visíveis no imediato pós-independência, e que deram origem a purgas e a situações de violência também. Quer dizer, e isto são coisas que abrem feridas que não sararam, que não estão saradas e que dificilmente sararão nos tempos, no futuro próximo, porque são coisas... A guerra é uma experiência muito extrema e muito difícil e este tipo de violência, quer dizer, nós em Portugal nós temos um problema de stress pós-traumático dos veteranos. Depois há a questão dos combatentes africanos que o Estado português não reconhece. E temos... agora vamos lá imaginar naqueles territórios o stress pós-traumático de populações civis. Porque estas pessoas que foram presas não são guerrilheiras. São civis. Sim. São civis. Nós estamos a falar de ataques e de prisões e de abusos a civis. E também não vale, não me parece muito, há um argumento que é uma deflexão, que é utilizado muitas vezes, mas e depois com as guerras civis e não sei o quê, com o que é que... Não é disso que estamos a falar. Isso é outro assunto. Portanto, não vale a pena respondermos... Quase desculpabilizando a ação porque eles depois fizeram a seguir e portanto, não há... Isso é uma deflexão que não avança nem a narrativa nem a discussão. Isso é outro processo histórico. Provavelmente em boa parte condicionado por aquilo que veio anteriormente, porque perante uma cultura de violência destas, quer dizer, isto não passa. Quem vive estas experiências, isto marca as pessoas. Daí que, por exemplo, houve um dos senhores, daquilo que eu consegui ler, um dos senhores que tem um depoimento e que pede uma indemnização porque ficou incapacitado para o trabalho. Sim. Quase todos, sim, ficaram com sequelas crónicas físicas que lhes permitiram... das sevícias a que foram sujeitos. Inabilitados para o trabalho, sim. E, portanto, estas pessoas, claro, não receberam absolutamente nada. Parece-me a mim. Pronto. E se calhar era justo, não é? Podemos pensar, seria justo. Pronto, foi uma oportunidade realmente perdida de se fazer justiça. Parece-me. Enquanto... E que põe em causa... E é uma decisão, a decisão de encerrar isto é uma decisão política. Sim. Toda a forma como a polícia política em Portugal é tratada depois da Revolução é lamentável, porque os PIDs passa-se uma grande vaga de impunidade sobre os PIDs todos, mesmo aqui assim em Portugal. Em Angola são incorporados nos serviços de informação militares, não é? Portanto, sim, não foram saneados. Exatamente. Bom, e em Portugal muitos também não são... portanto, não é o quadro todo... Em Portugal a maior parte deles foi sentenciados com a prisão cumprida, 2 anos e meio, 2 anos. Né? O tempo que passaram à espera do julgamento. Preventiva, sim. Mesmo os piores extorsionários, mesmo aqueles bandidos que nos interrogavam nessa altura. Portanto, a democracia portuguesa não fez justiça em relação à polícia política. Não só no continente, e muito menos, não só no chamado continente em Portugal, como muito menos em relação à polícia política nas colónias. Que aí então foi a lavagem total, porque foram todos libertados. Provavelmente alguns desses extorsionários cruzavam-se connosco aí nos cafés, na rua, etc. Uma parte deles vai para a África do Sul, mas outra parte regressa. Vem para as suas terras de origem. Regressa. Vão abrir cafés e vão abrir estabelecimentos e vão... Encontrei alguns na rua, não é? Sim, e os que vão, por exemplo, para as colónias, muitos deles têm apenas como habilitações literárias a 4ª classe, portanto, mesmo quando voltam, o tipo de trabalho que farão será sempre à volta disso. A democracia portuguesa não fez justiça. Não fez e não está interessada em fazer, não é? Acabou. Também não, agora acabou. Agora acabou. O tempo passaram meio século. A grande parte desses criminosos já morreram, não é? Quase todos, não é? Por uma questão de tempo, não é?
eram homens com 30, 40 anos, põe 50 anos em cima. Não morreram, estão já numa etapa muito final da vida, não é? Em situações de inevitabilidade, não é? Portanto, resta-nos recorrer à memória e agradecer o seu trabalho e agradecer ao Jornal Público pelo ter publicado, que acredito que não é pequena coisa. Sim, verdade. É serviço público. Verdade. Mesmo. É serviço público. Sim. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.